toda vez que eu ia sair, era uma luta para trocar de roupa. Uma roupa que não servia, não ficava bem, vestia uma, não estava bem, vestia outra, não estava bem. Então era uma verdadeira luta. O meu maior medo, antes de começar o processo de emagrecimento hormonal, foi não ter acompanhamento. O que me deixava assim muito triste, quando eu colocava o vestido, barriga enorme, um estômago muito elevado, e eu não conseguia me olhar no espelho. Eu me olhava e falava assim, gente, tô ridícula, não vai dar para sair assim. Numa fase mais difícil da minha vida, que eu pesava 110 quilos, 128 de abdômen, e era muito doente, com inflamações no joelho, com diabetes, enxaqueca severa, que eu vivia muito no pronto-socorro. Eu tentei fazer dietas a vida toda, presencial, tomei remédios, até na fila do bariátrico eu já estava. Com vários problemas de saúde, dores de cabeça frequente, dores no corpo, eu tinha muito refluxo e a temida, pochete, que me incomodava muito, que é a gordura na região, da barriga. Um fato na minha vida que eu nunca vou me esquecer. Quando eu tinha 22 anos, eu não passei na catraca do circular. E foi muito vergonhoso. Uma menina jovem, cheia de energia, cheia de vontade de viver, e eu tinha que entrar pelo circular, pela porta de trás. E ficava todo mundo olhando, sabe, comentando. Então isso é algo que me marcou muito. Era dores a todo momento do dia. À noite eu já não dormia mais, passava a noite em claro com as dores. O emagrecimento hormonal me trouxe a Edna de volta, sabe? Uma nova mulher, uma mulher renovada, uma mulher com mais disposição, saúde, foram embora todas as dores que eu tinha, mais animada, mais feliz. Eu sou uma senhora de 73 anos, então já ficava mais difícil, era até inacreditável que eu pudesse perder peso e perdi, viu gente? Hoje eu tenho saúde, tenho uma alegria de viver. Hoje eu estou com peso de 73 quilos e 72 de cintura. Sinto totalmente realizada. O método de emagrecimento hormonal mudou a minha vida muito além da balança. Eu voltei a fazer faculdade, tenho vida social, passei a usar as roupas que eu gosto, tenho uma convivência muito melhor com a minha família, inclusive com meu esposo. O maior diferencial foi a autoestima, me sentir bem comigo mesma, poder olhar no espelho e me sentir linda, maravilhosa. Parece mentira, mas um dia eu saí com meu esposo e eu fiquei, gente, mas estou me sentindo tão leve, eu estava estranhando o meu corpo, porque o meu corpo já estava acostumado, que eu estava no sobrepeso, Eu não era obesa, mas eu estava no sobrepeso. Hoje eu me sinto realizada, me sinto bem. Eu eliminei 13,5 kg e voltei, por incrível que pareça, o meu corpo de quando eu tinha 18 anos. Acredite em você, porque é possível e é fácil e você também vai conseguir. Sou muito orgulhosa como eu estou hoje, como eu me sinto hoje. Hoje eu me sinto muito bem, eu tenho uma autoestima muito elevada, sou feliz demais com o que eu conquistei. Ninguém consegue sozinho o começo, meio e fim. Emagrecimento precisa de ter estratégias, ciclos. Calorias simplesmente que as pessoas vão chegar numa composição corporal ideal, num estado de saúde pleno, alimentando-se de forma nutritiva. Não existe um macronutriente considerado vilão, como se quer divulgar por aí. As pessoas precisam ter consciência que tudo reside no equilíbrio. As pessoas têm medo de alimentos e estão parceiras, amigas, amistosas com produtos alimentícios que estão as intoxicando. Então, mais uma vez, voltamos para a farmácia de Deus como princípio central aí de um emagrecimento que pode ser saudável e verdadeiro.
Boa noite! Seja muito bem-vinda ao Mapa do Emagrecimento Hormonal. Prepare-se, porque aqui você vai ficar magra. Prepare-se, hoje será um divisor de águas na sua vida. A partir de agora, você vai conhecer uma metodologia que vai destravar o seu metabolismo, que vai regular os seus hormônios. A partir de hoje, uma nova versão vai surgir. O renascimento através do Magra para Sempre. E por mais que você sinta que é impossível, será que vai acontecer comigo? Se entregue. Aqui, junto comigo, você vai conquistar o Magra para Sempre. O que eu quero para você é que este seja o seu último tratamento de emagrecimento. Daqui você só sai magra e realizada. Eu estou muito feliz em receber você e já quero falar de antemão que o seu tempo para mim é muito valioso. O artigo mais raro e precioso que nós temos é o tempo. E eu dou muito valor no seu tempo e no nosso tempo também. E estou aqui dedicando o meu tempo a você. Estou comprometida 150% em te entregar o passo a passo que resolve, que é a solução do Magra para Sempre. Essa semana será realmente uma semana de transformação. Este test drive que começa hoje é realmente o start que você estava buscando, que você estava procurando tanto e chegou para você. Você não chegou aqui por acaso. Os acasos não existem. Deus sempre quer o melhor para nós. E eu apareci na sua vida não foi por acaso. Acredite, o emagrecimento hormonal chegou para transformar a sua vida. E você não é a primeira, mas você será a próxima, magra para sempre. Essa aula de hoje exige dedicação, exige concentração para que tenha os melhores resultados. Nem eu, nem o Dr. Cristiano estamos aqui para perder tempo. Nós estamos aqui para apresentar para você uma metodologia que já funcionou para mais de 50 mil mulheres e você será a próxima. Agora, não dá para assistir essa aula e lavar a louça, e cuidar das crianças, e conversar com outras pessoas. Eu preciso da sua concentração. Eu preciso de você aqui comigo, de corpo e mente. Então, a partir de agora, você está em sala de aula comigo e com o meu convidado daqui a pouco, o Dr. Cristiano Correia, que é médico, endocrinologista, nutrólogo e que deixou a sua agenda de lado para estar aqui, um espaço na sua agenda para dedicar a você. O nosso tempo é todo seu. Então, eu quero te pedir atenção, porque se você não tem um comprometimento, 1 hora do seu tempo, a gente vai tentar ser muito rápido nessa aula, ser preciso, ser direto ao ponto, mas tem coisas que não podem ser também passado assim despercebido, porque um cardápiozinho pronto qualquer, você dá um Google, dieta para emagrecer, você pega lá no Google. Ou então você entra na internet e encontra ali qualquer pessoa falando uma diquinha. Toma um chá para você emagrecer, tira o arroz para você emagrecer. Isso você encontra em qualquer lugar. Aqui conosco são mulheres inteligentes. Inteligentes. Que querem aprender o que acontece dentro do corpo delas. Por que tem pessoas que comem de tudo e não emagrecem? E por que tem pessoas que passam fome e continuam obesas? Não é psicológico, não é ansiedade, compulsão alimentar, não é culpa sua. Nós precisamos regular os seus hormônios. Então, vamos lá. Gostaria que você já se preparasse. Eu estou muito animada com esse ao vivo aqui, né? Muito animada mesmo. Pega uma água, eu já peguei a minha água, já está aqui. Pega uma água aí na sua casa também. Avisa todo mundo da sua casa que você está em sala de aula. Tudo que dá certo na nossa vida, nós temos que ter comprometimento. Se entrega. Esquece tudo que você já viveu. Sabe esses conceitos que você tem de dieta, low carb, jejum intermitente, tudo que você já fez na sua vida. Ozempic, remédio para emagrecer, esquece tudo.
me dê a oportunidade, eu te peço humildemente, me dê a oportunidade de te apresentar essa metodologia. Se entrega e aplique durante toda esta semana. Então, vamos lá. Eu vou passar o cronograma dessa aula de hoje. Todo mundo está aqui 100% comigo? Se a sua família quer assistir com você, chama todo mundo, faz uma pipoca e todo mundo está ali assistindo na televisão ou no celular ou no computador. Agora, de verdade, se as pessoas da sua casa não te apoiam, fecha no seu quarto e se dedique. Porque quando você estiver magra, as pessoas vão te olhar e dizer: nossa, como você conseguiu? E aí você vai falar: o tempo que você estava lá perdendo, olhando a vida do famoso, olhando a vida do outro na internet, uma fofoquinha, uma conversa paralela, eu estava estudando. Eu estava ouvindo um médico e uma nutricionista para me mostrar como funciona depois que eu coloco o alimento dentro da minha boca. Então, escreve aqui nos comentários para mim 100%, se você está 100% aqui comigo. Porque eu e o Dr. Cristiano, que é meu convidado dessa noite, estamos 150% comprometidos com você. Agora, talvez você tenha chegado aqui agora e tenha pensado o seguinte: quem é essa nutricionista? Como ela chegou até aqui? Lembrando, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento hormonal, pós-graduada, tudo isso. Você pode ver meu currículo lá depois, mas isso não é importante agora, mas você pode ver meu currículo. Dr. Cristiano é maridão da Nutri, pai da Mariana, é médico, formado pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, 20 anos de medicina. Ele é endocrinologista com título, é nutrólogo também, com residência e título, né, nos dois. Ele é mestre também. Então, todo esse aparato de formação, eu estou falando isso tudo para você saber onde você está. Você não está aqui para brincar. Nós estamos aqui para te dar resultado. E aí eu vou falar para você o cronograma da aula de hoje. Eu quero falar parabéns para quem está aqui. Por que eu quero te dar os parabéns? Você poderia estar brincando aí de ver fofoca, de ver a vida dos outros, e você está aqui comigo. Você está aqui com um profissional de saúde para mudar a sua vida. A mudança que você tanto busca nos seus exames, na sua autoestima, o calça jeans que você tanto quer usar, a mudança começa aqui, agora. Vou ligar até o ar-condicionado, porque eu tô até com calor, mas é um calor de energia, de felicidade de receber você. Então vamos que vamos. Parabéns aí para todo mundo. A Eliana, a Maria, a Luísa, a Solange, a Silvana. Obrigada pela sua vida, pela sua confiança. E essa confiança vai ser retribuída com o seu Magra para sempre. A aula tem em torno de 1h30 a 2 horas, tá? A aula é densa, mas cada palavra aqui vai valer a pena o seu tempo. Então, já se prepare para estar aqui, concentrada. Não fica comigo olhando no celular, não fica comigo olhando no WhatsApp, não. Eu preciso de você aqui. Posso contar com você? Vamos lá? Então, vamos lá. O primeiro passo, eu vou contar para vocês um pouquinho. Eu queria que você me desse 5 minutos. São 5 minutos apenas do seu tempo para contar a história da minha vida, da minha irmã, que eliminou 50 quilos e se mantém magra há mais de 10 anos. Você me dá 5 minutos do seu tempo? Posso contar a história da minha família para você? 5 minutos. E eu já volto. Escuta essa história. Conheça a minha irmã, a Marília. Nós somos lá em casa 3. Minha irmã é a irmã mais velha, eu sou do meio, meu irmão caçula. Então, conheça a história dela e aonde eu sinto que eu preciso realmente mostrar para você um pouco mais sobre isso. A minha história é verdadeira, real, né? De como foi, né? Eu sempre fui aquela criança gordinha, né? Depois uma pré-adolescente assim, cheinha, mas tinha um corpinho bonitinho, mas sempre gordinha. Aí que aconteceu, né? A gente foi comendo bastante, depois eu casei, aí veio a primeira gestação, eu engordei 23 quilos, né? Depois eu não perdi nenhum quilo e engravidei novamente, né, dos meus filhos, que são bênçãos, né? Foi muito bom, porém engordei mais 20 quilos. Aí ao total cheguei aí a 43 quilos somente da gestação, fora o sobrepeso que eu já estava. Aí foi assim o fundo do poço, né, Marcela? Isso. Onde eu não sabia mais o que fazer, aí eu te procurei, né? E você falou, não, vamos conseguir. A ideia inicial minha era de realizar uma cirurgia bariátrica, né? Então eu comecei a fazer o acompanhamento com você, né? Pelo seu método, né? A princípio eu imaginava que poderia ser uma coisa cara, ou então uma coisa difícil, né? Eu colocava vários empecilhos, sempre pensando assim em comer as coisas que eu gostava, né? Sim.
Aí você foi me explicando através do seu método que não era difícil, que não era caro, né? E assim, o mais importante foi seguir o seu método, porque com ele eu fui conseguindo desenvolver. Aí nós iniciamos, né? Lembro como se fosse hoje. E eu falei, nossa, eu vou fazer cirurgia, Marcela, eu não aguento mais, eu não vou ser mais obesa. Aí, assim, muito triste, muito obesa, nada me servindo, ia nas lojas, roupa nenhuma me servia. Eu sofria muito, porque realmente eu não era feliz, né? Aí o que aconteceu? Você foi me passando os métodos, eu fui fazendo a dieta. Eu fui fazendo. Quando eu percebi, eu já tinha emagrecido 20 quilos. Sem cirurgia. Sem cirurgia bariátrica, seguindo o seu método de emagrecimento. E o mais legal da Marília, pessoal, é que ela resolveu mesmo, decidiu e ela fez tudo certinho. Sim. E fazer tudo certinho, você passou fome? Não passei fome, não deixei de comer as coisas que a nossa mãe faz, que é uma delícia, né? A gente pode comer de tudo. Como a broinha de pau a pique, como o bolo de milho, seguindo o seu método, né? A realidade é essa, eu sigo o seu cardápio até hoje, né? Então a realidade é essa. Aí o que aconteceu? Eu emagreci uns 20 quilos. Aí, lembro como se fosse hoje, eu falei, a Marcela, eu pisei na balança, a Marcela falou, você já emagreceu 20 quilos. Aí eu pensei assim, eu falei, nossa, é muito, né? Aí você falou, você pode perder o resto que você quer, você pode chegar no seu objetivo. Eu falei, gente, mas aí 50 quilos eu não vou conseguir. Ah, mas, né, se eu emagreci 20... Vamos continuar, Aí né? fui perseverante, né, consegui, seguindo direitinho. No início, antes era consultas, né? Isso. Agora já faz 1 ano e meio que eu faço acompanhamento online, eu sigo o curso online. Porque eu tenho 2 crianças, é uma vida corrida, eu trabalho muito. Então, assim, eu não tenho aquele tempo, né, de estar indo às vezes no consultório, é corrido. E assim, acabava também que a minha vida não era muito organizada. Aí a Marcela me ensinou a fazer uma lista de compra organizada, ensinou a organizar minhas alimentações durante o dia. E, gente, tudo coisa barata. O que a gente economizou foi assim, nossa, tudo coisa barata, simples, é uma técnica simples, mas assim, ela vai te ajudando, ela vai levando. Muito obrigada, né? Não é porque é minha irmã que eu fico muito orgulhosa do resultado dela, né, gente? A gente tá contando a história pra vocês, uma história da nossa vida, né? E a gente tá querendo compartilhar com vocês, porque eu quero que você também veja que você consegue emagrecer, que não é impossível, que você não precisa de fazer uma dieta restrita, que você não precisa passar fome. Então, o sonho de emagrecer, ele pode ser real. Ele é real. Olhem ela, linda, maravilhosa, com peso e tenho ideal. Saúde, né? Eu tenho saúde, graças a Deus. Meus exames estão todos corretos. Então, assim, eu tenho muita gratidão porque realmente mudou meu estilo de vida. Isso. E eu tenho ânimo para fazer minhas atividades do dia, enfim, tenho energia para cuidar de 2 crianças e trabalhar fora. Então, assim, é gratidão, Marcela, por você ter desenvolvido esse método. E eu quero levar isso, sim, para as outras pessoas, siga também, porque elas conseguem emagrecer, vão conseguir. Isso. E é isso que nós estamos aqui, para mostrar para as pessoas que elas conseguem, que é barato, que é simples, que não é difícil. E quando surgiu a ideia da internet, de gravar o meu método de emagrecimento online, eu falei, nossa, gente, que maravilha! Agora eu vou poder mostrar isso para o Brasil inteiro. E as pessoas vão tentar conseguir emagrecer sem ficar naquele desespero de dieta restrita. Então, Marcela, eu gostaria de falar sobre isso. Antes de fazer a técnica com você, né, de seguir o seu método de emagrecimento, eu tentei tomar shakes. Eu não vou mentir pra você, chegou uma época que eu tomei até medicação. E com você, eu não tomei uma medicação, eu não tomei um shake, eu simplesmente me alimento da forma correta. Isso. O que me traz saúde, né? Com certeza. Comida de verdade sempre e as estratégias, né? Sim. Horário importa, quantidade importa. Não adianta ficar comendo pouquinho e passar fome durante o dia. Eu não passo fome. E você come de tudo? Como você de tudo. Curte o final de semana? Chega o final de semana, eu tomo um pouquinho de cervejinha, bem pouco, mas eu tomo. Eu prefiro mais um vinho seco, mas tomo também. Churrasco, né? O pai faz um churrasquinho lá em casa, eu como. Finais de semana minha a gente mãe, tá lá. Isso, minha mãe faz também os bolinhos lá de milho verde, a gente come, enfim. Mas assim, é tudo seguindo o cardápio mesmo, né? Isso. Seguindo. Porque online também fica mais prático, né? O curso online, ele é igual às consultas presenciais. É todo o meu método mesmo, detalhado, só que do conforto da sua casa, né? Que é uma maravilha. A praticidade, né, do método online, eu gostaria de falar também, porque eu fiz o acompanhamento presencial.
Sim. Né? E depois eu passei para a forma online. Então eu achei assim que foi mais prático, mais fácil, porque às vezes assim, eu tô no supermercado lá fazendo as compras, aí eu vejo o que você me mandou naquele momento, aí eu já adiciono no carrinho. Então é mais prático, mais dinâmico. Então assim, aí eu adoro o método online. Eu sigo e gosto mesmo, sabe? E às vezes online eu consigo ficar até mais perto do meu paciente, porque através do grupo a gente troca ideia, a gente troca informações. E as receitas? Você gosta de fazer receitinhas? Gosto muito. Olha, tem uma torta que eu faço, nossa, mas ela é deliciosa. Eu faço de atum, deliciosa. Tem várias receitas que eu aprendi com você, receitas que você passa, que também são diferentes, Sim. né? Que não são iguais, não é igual essas receitas de internet, né? Isso. No seu método de emagrecimento, até as receitas, elas são diferentes, né? É porque eu faço, sabe, Marília? Nós sabemos, então, como eu tenho esse histórico de obesidade na minha casa, eu também tenho o mesmo fator genético da Marília. E sempre me cuidei muito para não ganhar muito peso. Sim. Sempre tomei muito cuidado e com o tempo eu vi assim que as pessoas estavam ganhando muito peso e vendo dentro de casa esse problema desde criança, vendo o sofrimento que isso tudo traz, né? Sofrimento muito grande. Sofrimento. E por isso eu desenvolvi esse método, porque eu sigo ele. Antes de eu colocar ele na internet para ser vendido, eu sigo todos os dias. Isso. Então eu tenho muito para te agradecer. Você pode ter certeza que a sua história inspirou muitas pessoas a acreditarem que elas conseguem emagrecer, que não é impossível e que é simples, prático e verdadeiro. Muito obrigada por tudo, parabéns por seu tratamento, pela sua garra, pela sua determinação. Parabéns mesmo, merece todo o nosso reconhecimento, mérito todo seu. E eu gostaria também de agradecer, né, por tudo que você fez pra mim, porque gratidão, né? Não conseguiria estar mantendo meu peso se não fosse você, com toda certeza. Porque assim, às vezes as pessoas acham que assim, ela conseguiu e é muito difícil. Não, todos conseguem. É só você ter um pouquinho de determinação e realmente seguir o seu método de emagrecimento, que é diferenciado. Eu cheguei muito em outras nutricionistas. Eu fui, não tô falando isso porque eu conheço, não, é porque eu tenho gratidão mesmo. Isso. O seu método é diferenciado sim, e todas as pessoas no Brasil vão perceber isso. Pra gente finalizar, vamos finalizar aí com um recado seu. O que você fala para essa pessoa que tá lá nos assistindo e que sonha em emagrecer e nunca mais engordar? Definitivo. Eu falo para você seguir o método da Nutri Marcela Ávila e ser persistente, que você vai conseguir. Eu consegui, não foi difícil, não foi complicado. Eu como tudo que eu tenho vontade e consigo viver uma vida com equilíbrio e com muito ânimo. Muito obrigada por tudo mesmo, valeu mesmo e parabéns, parabéns e parabéns mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. A história da Marília é realmente emocionante, né? E é uma história muito real, muito maravilhosa, que eu queria compartilhar com você. A minha irmã, gente, comendo de marmita, trabalhando o dia inteiro, cuidando de 2 crianças, conseguiu eliminar 50 quilos e se mantém magra para sempre há muitos anos. E você será a próxima. Agora nós vamos para a fase 1 dessa aula. Lembrando que a fase 1, nós vamos revelar os 10 erros que você tem que tirar da sua vida urgente. Na fase 1, nós vamos convidar meu maridão maravilhoso, Dr. Cristiano Correia, para compartilhar esse conhecimento. Porque não basta ter informação, é preciso ter conhecimento para ficar magra. Vamos lá? Dr. Cristiano, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Nutri. Estão me escutando? Perfeitamente. Eu sempre checo o microfone antes, porque é muito comum começar com o microfone fechado aqui sem querer. Eu também. Então, boa noite para você que está aí nos assistindo aí na tua casa, onde quer que você esteja, né, do seu celular ou do computador. Boa noite, Nutri. E é um prazer estar aqui, né, mas hoje, né, nesse evento, nesse início, nesse passo inicial tão importante. A gente sabe como que o primeiro passo ele é importante em qualquer atitude, em qualquer início de jornada, né? Então é um prazer estar aqui participando e hoje nós vamos entregar uma boa parte de um conhecimento aqui. É claro que é o primeiro passo, tem que ficar muito claro isso, né? Todo esse processo do mapa é uma preparação para algo ainda maior que está por vir, né? Mas hoje nós já vamos entregar aqui uma chave
importante do emagrecimento e é importante que todo mundo acompanhe e assista, né? Por quê? Porque não é simplesmente ir lá executar a orientação do cardápio e fazer isso cegamente. É importante que você entenda que aqui nós temos uma lógica completamente diferente do que você já ouviu até hoje. Na televisão, no rádio, nas revistas, jornais, o que está sendo falado há 30, 40, 50 anos. A gente compilou, né, tanto a Nutri quanto eu, nós compilamos um corpo de conhecimento científico, tem embasamento fundamentado, que muda a sua vida. E aqui nós não vamos ficar falando aqui de contagem de caloria, de cardápiozinho de 1.200 calorias, 1.800, não. Nós vamos falar de conhecimento verdadeiro que gera resultado. Porque eu digo, a maior teoria, a teoria mais correta é aquela que produz resultado. E é nisso que a gente se baseia. Combinado, doutor Cristiano. Então, para começar, a gente vai falar sobre os 10 erros que impedem você de ficar magra, para que você retire esses 10 erros, que é a fase 1 com o doutor Cristiano. Posso ir passando os slides, doutor Cristiano, para a gente começar? Por favor. O primeiro ponto que nós queremos falar é sobre exercício físico. A maior parte das mulheres, elas se matriculam na academia, pagam um ano de academia, perdem o seu dinheiro e se sentem frustradas porque elas não dão conta de seguir na academia e acham que é por isso elas não conseguem emagrecer. E ficam cansadas, mais frustradas. É aquela questão que vai para a academia, chega em casa pensando no pré-treino, no pós-treino, e a pessoa acaba ficando mais exausta ainda. Então, ela acredita que é o exercício o salvador da pátria. Então, isso aí é um mito absurdo. Primeiro que exercício, no máximo, ele chega a 20% da possibilidade de gerar emagrecimento. Por quê? Porque o nosso metabolismo, ele é dividido em proporções, o metabolismo. Então, quando você quer queimar gordura corporal, quando a gente fala em emagrecimento, a gente quer queimar gordura, não músculo, e isso é muito importante, porque quem vai para a academia costuma queimar músculo e não queima gordura, por isso quem está cheio de gente obesa na academia, né? Também, que fica ali se matando meses e não sai do lugar. O que acontece? O metabolismo, 70% do nosso metabolismo é metabolismo basal. O que é metabolismo basal? Metabolismo basal é toda a energia que o corpo usa para sobreviver, para bater o coração, para respirar, para o cérebro funcionar, para o intestino movimentar, enfim, para todas as funções orgânicas básicas que você gasta sentado, parado ou deitado. E isso é o metabolismo basal. Só 15% a 20%, e não chega normalmente a 20%, chega no máximo 15% mesmo, é o metabolismo gerado por atividade física. E os outros 15% é o metabolismo gerado pela digestão dos alimentos, que a gente chama de termogênese. Então, não faz sentido eu apostar numa coisa que tem 70% basal e só 15% exercício, eu apostar nos 15%. Porque o máximo que eu vou otimizar, eu vou chegar em 15% do metabolismo total, do 100% que é o metabolismo. Então, se eu otimizar o metabolismo basal, isso é muito mais eficiente. Um dos pilares do emagrecimento hormonal é otimizar o metabolismo basal, que corresponde a 70% do nosso metabolismo. E não se matar na academia. Além do que, a pessoa vai para a academia com um problema muito sério. Se ela está obesa, ela está desequilibrada hormonalmente. A base do ganho de peso é a questão hormonal. O hormônio comanda o metabolismo. Então, se essa pessoa vai para a academia desequilibrada hormonalmente, e todo mundo vai, eu nunca vi ninguém preocupar com seus equilíbrios hormonais verdadeiramente. Eu não estou falando de tratamentozinho mais ou menos aí, mequetrefe, não. Estou falando de coisa real. Nunca vi. Uma pessoa fala, vou para a academia, deixa eu equilibrar meus hormônios primeiro. Não, a pessoa vai desequilibrada. E ao praticar atividade física em desequilíbrio hormonal, o que acontece com os hormônios dela? Se desequilibram ainda mais. Por quê? Porque para fazer atividade física, o corpo dela precisa de quê? De energia. Só que com o metabolismo desequilibrado, porque os hormônios estão desequilibrados, ela não vai conseguir acessar a gordura como fonte de energia.
E aí o corpo tem que tirar de algum lugar. De onde que o corpo vai tirar energia para fazer o exercício? Do músculo, da massa magra. Então ela está piorando a situação dela, porque ela está queimando massa magra. E é exatamente a massa magra que queima gordura. Então, se eu queimo uma massa magra, que é a massa queimadora de gordura, um abraço, né? O metabolismo vai cair ao longo do tempo ainda mais. Então, isso já é um absurdo, né? Os hormônios desequilibram, por exemplo, o hormônio cortisol sobe muito, que é um hormônio armazenador de gordura quando em excesso, em desequilíbrio, e essa pessoa vai tender a acumular mais gordura e a queimar massa magra, que é o contrário do que a gente quer. A gente quer melhora de composição corporal, quer pelo menos manter massa magra, de preferência aumentar, e queimar o quê? Massa gorda. E isso é emagrecer de verdade, não é perder peso. Você vê que a pessoa que perde peso, e você olha, tá uma bolinha no meio, os bracinhos e as perninhas fininhas, é a pessoa que perdeu músculo. Ela até perde peso, mas peso de músculo, péssimo. O metabolismo dela despenca, ela vai engordar muito mais fácil agora, vai ser muito mais difícil emagrecer. Por isso que é muito comum, depois de uma dieta ou de uma tentativa de emagrecimento, a pessoa depois ter mais facilidade para engordar, por causa desses equívocos. Né? A gente tem exemplo no consultório o tempo todo de pessoas que praticavam exercício físico ali frenético, pessoas até da área de saúde, né? Que chegavam ali, nossa, mas eu e meu marido, nós estamos praticando exercício, estamos fazendo muita atividade, a gente só engorda, não emagrece. Mas por quê? É cortisol alto demais, muito exercício também, né? E sem preparo hormonal. Então, esse aí é um mito. A gente tem que focar na alimentação e usar a alimentação para reequilibrar o hormônio, e não para contar caloria. Então, resumo do erro número 1. Se você se matriculou na academia e acha que é o exercício físico que vai te salvar, ele não é. O exercício físico é vida, é saúde, mas para quem já está em outro nível. Para quem está inflamado, primeiro é desinflamar, que é o que nós vamos aprender, regular os hormônios, e depois, naturalmente, você já faz exercício. Claro que se você já fizer, parabéns, você já está evoluído. Mas a questão é a culpa que a maior parte das mulheres carregam por não conseguir fazer academia. E é claro que elas não vão conseguir, porque está tirando energia de um corpo que não tem. Então vamos fazer essa energia voltar para a gente conseguir perder peso. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou advogando contra a atividade física. Não é isso. Eu, como médico, eu sou favorável ao exercício físico. A atividade física é saúde, mas nós temos que ser muito sinceros e verdadeiros aqui. Né? Não adianta eu ser politicamente correto e cientificamente errado. Eu quero ser cientificamente correto. E a ciência mostra claramente isso. Para quem quer emagrecer, primeiro é necessário melhorar esse ajuste hormonal. E aí sim, a pessoa naturalmente até vai querer fazer o exercício, mas não é isso que vai definir o sucesso ou o insucesso dela. Pelo contrário, ela vai focar num ponto que não vai levar ela a um resultado consistente, se levar a um resultado falso, porque ela vai queimar peso de gordura, de massa magra, e não de massa gorda, que é o que a gente deseja. O que a gente mais vê são pessoas que se matam na academia e estão com sobrepeso e obesidade. Eu estou falando aqui de quem tem 5 ou 50 quilos para perder. E o que mais a gente vê também são pessoas que estão dedicadas, pensando que esse é o foco. E não é. Vamos para o segundo erro, doutor Cristiano, que é a questão de contar calorias. Então, as pessoas hoje, um homem de 80 quilos precisa de um cardápio de 2.000 calorias. E uma mulher precisa de outro cardápio de 1.500 calorias. Um cardápio baseado em calorias. Uma alimentação baseada em ir ao mercado e escolher alimentos que são 0 calorias. Contar calorias é o segredo do emagrecimento? É um dos grandes mitos que gerou a epidemia de obesidade. Essa contagem de caloria, aquela bendita fórmula de Harris-Benedict, que fica fazendo soma de aumento de consumo e gasto calórico, a partir do momento em que a humanidade começou a focar nisso, os países que focaram nisso, houve um estouro na epidemia de obesidade. Então, que teoria é essa? Que a partir do momento que ela foi aplicada, e quanto mais ela foi aplicada, mais aumentou a obesidade no mundo. A gente tem, no mínimo, que questionar. Lá nos anos 70, quando ninguém falava em contagem calórica, eu desafio vocês a pegar uma foto de algum lugar nos anos 70
Pega no Brasil mesmo, que faz parte da epidemia de obesidade no mundo. O Brasil está entre os países que seguem essa doutrina equivocada. Olha lá nos anos 70, na época que ninguém falava de pesar alimento, de contar caloria, e tira uma foto, acha uma foto aí de uma praia, ou mesmo das pessoas andando na rua, se vocês vão ver uma pessoa obesa na foto. Dificilmente. Todo mundo magro, magrelo, e sem contar caloria. A partir do momento ali que eles começaram a propagar a contagem calórica, e você vai falar daqui a pouco, propagar os alimentos zero, light, diet, todo mundo começou a jogar energia em cima disso, obesidade explodiu no mundo. Então, que teoria é essa? A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: quem comanda o armazenamento de gordura no corpo, ou a queima da gordura do corpo para o emagrecimento, são os hormônios. E a influência do alimento nos hormônios é que interessa, e não a quantidade de calorias desses alimentos. Um alimento ele pode ser calórico e emagrecer, e pode ser 0 caloria e engordar. É assim. Vou repetir para não ter dúvida. Um alimento pode ser calórico e ajudar no emagrecimento, e pode ter 0 caloria e gerar gordura no corpo. Porque é a influência dessas substâncias nos hormônios e, consequentemente, no metabolismo é que vai definir o acúmulo de gordura ou o contrário, que é o que se deseja. É queimar a gordura acumulada para gerar energia. Então, a gente tem que raciocinar diferente, porque o nosso corpo não é uma fornalha que a gente joga lá lenha e queima, se a gente tira, para de queimar. O nosso corpo ele é complexo. Ele tem uma complexidade hormonal, um controle muito refinado, muito mais complexo do que simplesmente aumentar e cortar caloria, pessoal. E um alimento, ele vai muito além das calorias, ele vai da composição nutricional dele. Como é que eu posso comparar uma maçã de 200 calorias com um copo de refrigerante de 200 calorias? A composição é completamente diferente. Mas eu não estou falando de refrigerante e maçã aqui, não. Eu só estou dizendo que vocês entendam que são coisas diferentes, apesar de ter a mesma contagem calórica. Então, esse negócio de contar caloria leva você para o equívoco. E aí, a Nutri falou a questão da dietinha de 1.200 calorias, de 1.500 calorias, que é a coisa individualizada, que parece que é individualizada, mas não é. Aquilo é engana bobo. Pelo seguinte, por quê? Porque o seu corpo ele já sabe o ponto de equilíbrio que você precisa. Então, vamos dizer que você está com 100 quilos, mas o ponto de equilíbrio seu é 65. O seu corpo ele sabe disso. Mas por que ele não chega no 65? Porque a forma como você está se alimentando, e aí não tem nada a ver com caloria, por isso que não tem uma dietinha para cada um, não tem uma dietinha de 1.200 para fulano, porque não são as calorias, volto a dizer. Por isso que não tem essa individualização calórica, e sim a saciedade. O seu corpo já sabe que se o ponto de equilíbrio dele é 65, e ele sabe disso, está lá no DNA, está gravado, você nasce com essa informação. É o desequilíbrio que fez você sair disso, não é? Então, se você dá a qualidade de alimentos certos, e aí não é quantidade, é qualidade de nutrientes correto, no momento correto, nos horários corretos, aí sim. Mas a quantidade não importa? Não importa, porque o teu corpo já sabe até a quantidade que ele precisa. Isso ele vai ajustar automaticamente, isso é automático. Não é o médico ou nutricionista que tem que definir o peso do alimento que você vai comer. Eu volto à lógica. Lá nos anos 70, alguém pesava alimento? Alguém fazia controle de caloria? Eu tenho que comer 1.500 calorias. Fulano é 1.800. Ninguém pensava nisso e estava todo magro. Todo mundo magro, então, não é esse o segredo. Concordam comigo? Porque se fosse esse o segredo, nos anos 70, quando ninguém fazia isso, e aí eu falo os anos 70, 60, 50, anos 20, pode ir para trás no tempo aí à vontade, vocês não vão encontrar a população obesa. Ninguém sabia nem o que era caloria. E estava todo mundo magro. Ué, peraí. Então, se não é essa questão, ninguém sabia nem que isso existia. A partir do momento que passaram a considerar as calorias, todo mundo ficou obeso. É isso. Então, a gente tem que pensar assim, entendeu? Para a gente entender que o caminho não é esse.
doutor Cristiano, por isso que essa história de déficit calórico, então é só ir para a academia e fazer déficit calórico. Não funciona. Se funcionasse, todo mundo estava magro. Por isso que essa história de usar uma balancinha na cozinha para pesar 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, isso não funciona. Aqui você não vai nos ver pedindo para você pesar a comida. Você não vai nos ver pedindo para você contar a caloria e fazer déficit calórico. Porque isso já está cansado de ver todo mundo falar e não funciona. E não funciona. Porque você não fala a linguagem dos seus hormônios. Nós vamos te ensinar a nutrir o seu corpo, a aumentar a qualidade do seu corpo. E tudo funcionando, você chega no equilíbrio. Por isso que aqui, o método de emagrecimento hormonal, a metodologia, né, que não é criada por Dr. Cristiano nem por mim, nós compilamos um conhecimento, que nós estamos aí, a formação para isso. Mas é por isso que funciona para o seu marido, para sua esposa, para sua família. Por isso que a mesma comida vai dar certo para você que tem que emagrecer 5 quilos, para você que tem que emagrecer 10, para você que tem que emagrecer 50. Porque quando você se alimenta da forma certa, você coloca o seu corpo no estado de equilíbrio, você liga o DNA do emagrecimento, queima a gordura que você precisa, porque o seu corpo sabe quanto está em excesso. E você chega no equilíbrio, porque ali você está com os seus hormônios regulados. Doutor Cristiano, agora terceiro é passar fome e acabar com a sua vida social resolve. Isso aqui é muito fácil, sabe, gente? Porque é o seguinte, todo mundo pensa que dieta é prisão. Dieta não pode ser prisão. Se você deixa de viver a sua vida social, se você não vai num aniversário comer um bolo de chocolate, se você não come um brigadeiro, se você não toma, se você gosta de uma bebida alcoólica, um vinho, uma cerveja, se você não vive, não come uma pizza, um hambúrguer, quem? Eu poderia assim, ser bem mentirosa até aqui e falar o seguinte, isso tudo é proibido. Mas a realidade é que todo mundo consome esse tipo de alimento. E que é simplesmente impossível você viver numa prisão, numa caixinha da dieta. A vida social precisa existir e ela pode existir. Porque nós somos o que nós fazemos 80% da nossa vida, e não 20%. Tá? Então, a questão de passar fome, comer pouco, é o segredo para a obesidade. E não ter vida social não funciona. Por isso que até hoje você faz dietas e continua com sobrepeso e obesidade. Porque você nunca fez algo que é verdadeiro, que combina com a tua vida. Você fez algo que a blogueira consegue fazer, que o outro consegue fazer, mas que não é verdadeiro. Certo, doutor Cristiano? Certíssimo. A gente tem que basear na regra e não na exceção, né? Então, as pessoas querem emagrecer baseado numa exceção. Aqui é fulano que tem uma obsessão por emagrecimento e faz uma dieta ultra louca lá que ninguém consegue fazer, só ele. E mais meia dúzia de maluco que consegue entrar naquele esquema que não é nem humano. Ótimo, se ele consegue, mas isso não é normal. A gente precisa de fazer coisas que são regra, que são do dia a dia. Uma prática que seja praticável. Isso. Médio e longo prazo. E para ser praticável em médio e longo prazo, ela tem que ser tranquila. Real. Se ela me gera fome, ela me tortura, aquilo não vai durar muito tempo, naturalmente. Né? Então a gente tem que entender que obesidade é igual a desnutrição. Não é que a pessoa está super nutrida. Tem até um canal muito bom sobre isso, mas não é supernutrição. Não é super nutrido. Super nutrido seria nutrido, muito nutrido. Não está muito nutrido, ele está desnutrido. Por isso que qualidade é que importa, não é quantidade. A quantidade o corpo já ajusta automaticamente. À medida que você ajusta seus hormônios, os mecanismos de saciedade que ficam dentro aqui desse computador, eles se ajustam automaticamente. Você vai comer o que precisa comer. Por isso que ninguém precisa pegar uma criança de 5 anos e ficar dosando a comida dela. Não precisa. Uma família não faz a comida, a mãe faz uma comida para um menino de 5 anos, outra para o pai, que tem 40, que tem 30, e outro para o avô, que tem 80. Não, é a mesma comida para todo mundo. E aí, na hora de servir, ela faz dosagem. Deixa eu dosar aqui que o menino tem 5 anos. Não, o menino come o quanto que ele quer comer, que ficou saciado, para. Isso estou falando de uma pessoa que está agindo de forma saudável, né? É lógico que tem os desequilíbrios aí, é outra história, mas não precisa fazer isso. Então, essa questão é muito mais na qualidade do alimento, a interferência dessa qualidade, por isso que a Nutri fala de combinações.
alimentares. Por isso que não dá para falar um alimento emagrece e o outro engorda. Porque dependendo da combinação, um alimento que engorda passa a emagrecer. E um alimento que emagrece passa a engordar. Dependendo da combinação, até do horário. Que a Nutri ainda vai falar de uma coisa que chama cronobiologia. Amanhã. Crononutrição, então, isso. Não dá tempo de falar tudo hoje. A gente só convida as pessoas a lembrar o seguinte. Não tem aquele magrelo que come de tudo? E não tem aquele gordinho que não come quase nada e engorda, até de respirar? Verdade. Por que isso existe? Você nunca perguntou, não? Por que tem que a pessoa que é magra? Eu lembro que eu tinha um colega, não vou mencionar nomes aqui, né, para não ser antiético, mas um colega de faculdade, que ele era mais magro, ele até tinha um corpo muito bom, ele não era, mas ele queria engordar. Ele passou a comer uma dieta, acho que beirava 4.000 calorias, que ele queria engordar. Ele é endócrino, Ele aumentou a alimentação dele, 3.500, 4.000 calorias para engordar. O que aconteceu com ele? Emagreceu mais ainda. Nossa, Por quê? Porque esse cara estava tão equilibrado hormonalmente, o equilíbrio dele era tão bem feito, que a hora que ele aumentou a caloria, ele emagreceu. Né? E assim como o que está desequilibrado, não pode nem cheirar comida que engorda, isso é real. Muita gente não acredita. Tá certo que tem gente que faz errado, mas muitas vezes é muito menos erro da pessoa e muito mais desconhecimento. É isso mesmo. Informação solta não é conhecimento, eu sempre falo isso. Informação não é conhecimento. Conhecimento é informação conectada da forma certa, na ordem certa. Isso é conhecimento. O resto é informação jogada ao léu, que muitas vezes está até equivocada. E se tiver certa também, isoladamente, ela não diz nada. Né? É muito importante as pessoas lembrarem, né? Você que está aqui nos assistindo, né? A alimentação, o emagrecimento hormonal, ele veio para te libertar. Você tem vida social, você não passa fome. Quando eu falo para os meus alunos, né? Que olha, esse cardápio aqui que eu estou te passando, pode comer até saciar. A pessoa fica assim, desesperada, fala, meu Deus, eu vou engordar. E não, porque ela está acostumada a sair da mesa com o estômago fundo de fome e dormir com fome, ter dor de cabeça de fome. Lembrando, pessoal, o emagrecimento hormonal é para quem não tem tempo também. Eu não quero que você viva na cozinha, que você leve marmitinha para onde você for. Aonde você for, você vai saber comer. Aonde você for, porque é um jeito de se alimentar que regula os seus hormônios. Quando você passa fome, você desequilibra o seu metabolismo, você não nutre os seus hormônios, você desregula a leptina, seu corpo entra num estado de reserva, que o Dr. Cristiano vai falar nisso, diminui o metabolismo, você entra no efeito sanfona de dietas e ganho de peso. Aquela pessoa que faz dieta 7 dias, em um final de semana, engorda 2 quilos, essa pessoa está num estado de alerta, o corpo dela não sabe o que está acontecendo. Doutor Cristiano, vamos pro próximo erro aqui. Produtos Diet Light Zero. O emagrecimento hormonal, ele não tem nenhum produto Diet Light Zero. Eu não vou te pedir para consumir granola, bolachinha de arroz, eu não vou te pedir para consumir chia, eu não vou te pedir para comer semente. Para mim, quem consome semente é passarinho. Né? Nós precisamos comer comida. Você pode comer comida gostosa, saborosa. Você pode incluir esses alimentos. A partir do momento que no supermercado tem as gôndolas específicas para quem quer emagrecer, a população está cada vez mais obesa. As estatísticas mostram que o Brasil é um país que só cresce o sobrepeso e a obesidade. A gordura do fígado cresce junto, o diabetes cresce junto. E quando nós falamos aqui de emagrecimento hormonal, nós falamos para aquela mulher que quer emagrecer por estética, que tem 5 quilos para perder, aquela barriguinha de pochete que não emagrece. E nós falamos aqui para aquela mulher que já tem um diabetes, uma pressão alta, uma gordura no fígado, aquela mulher que tem 30 anos e aquela mulher que tem 80 anos. Porque o emagrecimento hormonal, ele funciona porque ele é uma lógica do ser humano. Muitas mulheres entram para ajudar o seu marido, muitas mulheres entram para aprender a todo mundo da casa comer. Porque você não precisa nem de mim, nem do Dr. Cristiano, para a vida inteira. Você precisa só aprender a fazer. O resto é liberdade. Então, esquece. Produto Diet Light Zero e integral. Pãozinho integral, bolachinha de arroz, não terá isso no seu cardápio. Tem barrinha de cereal, whey protein, não terá isso no seu cardápio. Tá? E o bacana, né, Nutri, é que todo mundo da casa pode comer a mesma comida.
Porque o emagrecimento hormonal, ele trata de melhorar a saúde antes de qualquer coisa. Isso. Ele melhora a saúde. Ao melhorar o equilíbrio hormonal, a saúde emagrece naturalmente. Então, o emagrecimento é uma consequência do processo que vai muito anterior ao próprio emagrecimento, que é a melhora do equilíbrio hormonal, a melhora do metabolismo e a melhora da nutrição. Então, uma pessoa verdadeiramente bem nutrida, ela emagrece. Não é possível uma pessoa bem nutrida estar acima do peso. Ela só pode estar acima do peso se ela estiver mal nutrida, desnutrida. Então, aqui se trata de todo mundo na casa poder comer o mesmo alimento. Por quê? Porque é comida de verdade, não é nada diferente. Só a organização, a forma e a ordem e a sequência lógica de estratégias é que vai fazer a diferença, né? Isso é muito interessante que o Dr. Cristiano fala. Então, nutri, então é só comer comida saudável. Gente, de verdade, você não precisa nem de uma nutricionista e nem de um médico para ensinar você que refrigerante faz mal, que açúcar faz mal, que é para você parar de comer farinha de trigo. Não é isso que nós estamos aqui para te ensinar. O básico você já sabe. Ah, que verdura faz bem, que carne faz bem, isso você já sabe. Agora, você já se alimenta, a maior parte das pessoas que estão aqui já se alimentam super saudável, já tem um conhecimento sobre nutrição, já foi em vários nutricionistas, em vários médicos, mas não chegam no resultado. Porque não basta comer saudável. Se fosse viver de folha o emagrecimento, todo mundo estava magro. Ah, então é só comer alface, tomate e verduras à vontade. Gente, isso você não precisa de mim para te ensinar. Eu quero te ensinar a emagrecer comendo uma feijoada, comendo um churrasco, comendo comida gostosa, comendo um torresmo, comendo uma proteína, comendo coisas boas. Eu quero te ensinar a emagrecer, você podendo ir no aniversário, você podendo comer um brigadeiro sem ser a versão light. Eu quero te ensinar a ter vida e ficar magra. E tudo tem ciclos, estratégias. Por exemplo, uma pessoa que tem sobrepeso e obesidade, que está com uma gordurinha na barriga, nos braços, na coxa, precisa emagrecer e não quer ficar flácida, quer ficar com o corpo bonito de novo, ela não pode seguir o mesmo cardápio mais que 15 dias. Ela tem que ter ciclos, estratégias. Não adianta nada ela fazer uma semana, que agora é um detox que nós vamos fazer hoje, sim, que é a semana de preparação, se ela não der sequência. Tem muita gente que pensa que vai fazer só uma semana e vai ficar magra, de verdade. Vocês acham mesmo que 50 mil mulheres que já passaram para o nosso método fizeram só uma semana? Não, tem todo um processo que é rápido, que é simples, que é barato, fácil de fazer. Mas existe sim os ciclos. Então, eu quero não para de cortar. Tem gente que já cortou o macarrão. Lembrando que macarrão tem médio índice glicêmico, um excelente aliado no emagrecimento. Tem gente que já cortou o pão, que era só comer junto com outro alimento que ela poderia consumir. Tem gente que já cortou tudo da vida, não sabe mais o que corta. A primeira coisa, né, quando a pessoa fala assim, eu estou comendo saudável, a primeira coisa é perguntar para essa pessoa o que ela acha que é saudável, porque isso já é um equívoco, muitas vezes. Né? Como você falou, a pessoa acha que saudável é só comer salada. Né? Ela acha que comer um churrasco não é saudável. Ela acha que comer um torresmo, então, nossa senhora, não é saudável. Torresmo é gordura, eu vou engordar. E aí, isso é um grande mito. Olha só, nem tudo que é óbvio é verdadeiro. Se eu comer gordura, eu engordo? Será? Será que não pode ser comendo gordura que eu posso emagrecer? E né? Comendo muito mais. O que nós vamos te ensinar é o que você vai incluir, o que você vai acrescentar. E é claro que hoje eu já vou te ensinar um detox. E é claro que numa semana de detox você vai ter que já mudar um pouco a alimentação, porque é só uma semana de detox. Mas você já vai sentir também que o seu corpo vai dar aquela desinchada, sabe? Legal. Isso. Dieta da internet. Lembrando que eu e o Dr. Cristiano, nós usamos a internet como um meio de comunicação para chegar até as pessoas. Mas nós temos uma história de trabalho. Dr. Cristiano, 20 anos como médico. A Nutri, 15 anos, entendeu? Então, assim, nós temos uma história fora do digital. Nós não estamos aqui para entregar... Nós não somos blogueiros da internet. Gente, tudo que está na internet é 1%. Tá? Então, informação solta, pega o chá da fulana, pega o shake do ciclano, pega a dica do ciclano e tenta fazer tudo na sua vida. O que vai dar? Continua com obesidade. Porque nós precisamos de um profissional de saúde para nos conduzir. O que nós queremos essa semana é que você conheça a Nutri, conheça o Dr. Cristiano e sinta no seu coração. Porque o santo tem que bater, gente. O profissional de saúde que a gente escolhe para cuidar da gente, você tem que sentir confiança. Você tem que falar, eu vou me entregar nas mãos deles.
E aí você pode nos escolher ou escolher qualquer outro profissional, tudo bem, mas desde que você confie e se entregue. Não fica achando que você é a espertinha, que vai fazer um evento aqui gratuito ali, você vai pegar um chazinho de cá e vai dar tudo certo. Você merece mais que isso. Você merece um cuidado, você merece um pegar na mão. O que eu falo para os meus alunos é o que eu vou pegar na sua mão e te conduzir num passo a passo. Porque o dia a dia acontece coisas demais na nossa vida. E quando você é acompanhado, você não se perde no meio do caminho. Para que haja um emagrecimento verdadeiro, resultado efetivo e duradouro, são precisos 2 fatores, Nutri. Você que está nos acompanhando aí, olha, presta atenção. É preciso conhecimento e acompanhamento. Então, isso já está mais que publicado, né, nos artigos científicos, conhecimento e acompanhamento. E conhecimento não é informação, porque a internet está cheia de informação, mas praticamente não tem conhecimento. E deixa a gente confusa, conhecimento deixa a pessoa confusa. Um fala X, um fala que o ovo é bom, outro fala que o ovo é ruim, um fala que o ovo ajuda, outro que o ovo atrapalha, outro que... Enfim, informação jogada ao léu, vira uma bagunça. Nossa. E mesmo se for da mesma pessoa. Por quê? Porque a informação ela tem que ter uma ordem para que ela se torne conhecimento. Conhecimento é um conjunto de informações conectadas na ordem e da forma correta. Também não adianta eu pegar o mesmo conjunto de informações fora de ordem, porque eu costumo comparar a uma receita. Se alguém me dá uma receita e fala assim, os ingredientes são esses, tá, mas eu tenho todos os ingredientes, mas como é que eu faço? Aí eles me dão um passo a passo, mas me dá fora de ordem. Então, primeiro eu tinha que, por exemplo, sovar a massa para depois colocar um outro produto lá. Não, aí está fora de ordem, eu não sei se eu coloco o produto primeiro ou salvo a massa primeiro. E isso muda totalmente a receita. São os mesmos ingredientes, os mesmos passos, todos corretos. Eu estou considerando que é tudo correto, que normalmente não é. Mas fora de ordem. Eu não consigo chegar no resultado daquele alimento preparado com sabor, com o efeito que aquele alimento pode ter quando ele é feito com os ingredientes corretos, os passos corretos, na ordem correta. Aí isso é conhecimento. Então, conhecimento e acompanhamento é igual emagrecimento. Vocês têm que botar isso na cabeça. Qualquer coisa fora disso, conhecimento sem acompanhamento, não vai. Acompanhamento sem conhecimento também não vai. Tem muita gente fazendo acompanhamento aí, sem resultado, porque não está no conhecimento correto, está contando caloria, está indo para a academia se matando lá, querendo trabalhar nos 15% de metabolismo e ferrando os outros 70% do metabolismo basal, porque o metabolismo mergulha, os 70% piora e o 15% nem melhorar, não melhora. Olha como é que são pequenos ajustes. Né? Pequenos, um aqui, outro ali, mas são pequenos que fazem a diferença. E agora esse 7º erro aqui é muito comum, que a gente ignora os sinais de fome física, né? O que é fome física? É a pessoa realmente com fome e parando de comer. Vocês já viram pessoas que emagrecem e ficam com aparência de doente? Ficam flácidas, ficam assim desnutridas, tem queda de cabelo, unha fraca, emagrece e continua com a gordura na barriga, fica emagrecido, não fica magro, né? É diferente. Fica consumido, a pessoa está consumida. Esse emagrecimento, ele é o emagrecimento que perde massa magra, que aumenta o cortisol, que desacelera. Na verdade, ele não é emagrecimento, né? Não é emagrecimento. É perda de peso no lugar errado. Então, é fundamental que o sinal de fome não pode ser ignorado. Quando você está com seus hormônios regulados, leptina, grelina, é claro, pessoal, hoje é só uma primeira aula, tá? Primeira aula. Essa semana nós temos aulas todos os dias às 8 horas e eu quero te pedir para estar ao vivo todos os dias, porque você vai realmente destravar com esses 7 segredos. Então, hoje, você tem que pensar, se você sentiu fome, você tem que comer. Então, comer, respeitar esse sinal é muito importante. Lembrando que a fome emocional,
ela não acontece quando seus hormônios estão regulados, tá? É bem interessante saber disso. Agora, essa outra questão aqui, o problema é só o que eu como. Nós já falamos um pouco sobre isso, então eu vou passar um pouquinho, doutor Cristiano. O problema não é só o que você come, é a forma com que você come. É a combinação com que você come. E são outros hábitos também. Então, a gente entra em estresse, sono, intestino. Então, nós precisamos fazer uma modulação hormonal e intestinal também. Lembrando que não é comer comida saudável, é saber combinar os alimentos que regulam os hormônios. Isso muda o jogo. Doutor Cristiano, esse eu quero deixar com você. Nada funciona para mim, porque o meu metabolismo é lento. Quem aí tem metabolismo lento, gente? Que sente que tem uma trava, um cadeado dentro do seu corpo, tá travado. Metabolismo lento, ansiedade, compulsão alimentar. Você pode até pensar assim, eu tô gostando muito da Nutri, doutor Cristiano. Mas para mim não vai funcionar, porque meu metabolismo é lento, já tentei de tudo. Escreve para mim aí quem. Doutor Cristiano, o que a pessoa faz? Por que a pessoa tem metabolismo lento? Como é que tira isso? O emagrecimento funciona? Hormonal funciona para quem tem metabolismo lento, travado? Para quem tem ansiedade, compulsão alimentar? Para quem começa e para no meio do caminho? A primeira coisa que eu tenho a dizer para você que pensou isso, né? Olha, para mim não vai dar certo, porque o meu metabolismo é lento, ou porque eu tenho compulsão por doce, compulsão alimentar, compulsão noturna, que é muito frequente. Você não é a única e está longe de ser a única. Eu posso dizer que você, mas todo mundo que está aqui praticamente tem o mesmo problema. Por quê? Isso vem acompanhando quase que obrigatoriamente a obesidade. Então, todo mundo que está com algum grau de excesso de peso tem metabolismo lento, sim. E às vezes o pessoal quer dizer que não. Tem sim, o metabolismo é lento em todo mundo que está acima do peso. Se não fosse lento, não estaria acima do peso. Lembra do magrelão lá. Lembra do meu colega magrelão lá que aumentou o consumo calórico e emagreceu mais ainda, né? Lembrando que a menopausa também, da doutora Cristiana, aqui nós estamos falando para a mulher que está na pré-menopausa, que está na menopausa, que tem metabolismo. Em qualquer fase da vida, não interessa a fase que se encontra. A dificuldade de emagrecimento não é por estar fora ou dentro da menopausa. A dificuldade de emagrecimento é por estar com a estratégia errada. A menopausa é um fator adicional só quando você está fora do caminho. Se você estiver no caminho, ela não faz mais tanta diferença assim. Ela não vai impedir você de emagrecer, eu posso garantir. Nós temos aí, né, pessoas de 70, 80 anos, aos montes aí, com emagrecimentos aí de 30, 40, 50 quilos, assim, né? Vocês podem até depois ver a página de resultados, para que vocês vejam, para que vocês se inspirem e vejam que não precisa ser nem super-homem, nem Mulher Maravilha para emagrecer. São pessoas... Como todos nós somos pessoas normais, todo mundo é normal, não tem ninguém fora da curva, gente. Entendeu? Todo mundo é gente de carne e osso e com problemas, às vezes até mais problemas do que você que está aí nos assistindo. Então, tira da cabeça que você tem um empecilho, porque você tem o mesmo problema que todo mundo que está acima do peso e consegue emagrecer depois teve. Olha aí o urso aí, ó. Eu ponho esse urso porque para mim ele é emblemático. É o urso em hibernação. Hoje, quem está acima do peso, tem algum distúrbio metabólico, seja qual for, diabetes, triglicérides alterado, gordura no fígado, ovário policístico, e qualquer doença crônica, hoje, basicamente, tem a ver com excesso de alteração de composição corporal para pior. Aumento de gordura e redução de massa magra. Todo mundo que está aqui, eu ouso dizer que quase todo mundo que está nos assistindo aqui tem metabolismo lento e tem um metabolismo semelhante a desse urso que está hibernando. Só que a diferença é que a hibernação para o urso é natural, para o ser humano não é. No entanto, o ser humano possui os genes da hibernação nele. Mas por que o ser humano possui os genes da hibernação se isso só para o ser humano só traz prejuízo? Por quê? Numa época remota, o gene da hibernação podia salvar a vida de um ser humano que ficava 3 dias sem comer, porque não encontrava caça, não encontrava comida, isso era comum. Hoje, isso não é verdade. Então, quer dizer que é porque eu estou comendo muito? Não. Não, porque a gente volta àquela história da caloria. Aí nós vamos voltar para o lugar comum. Aqui é quebra de modelo, é quebra de paradigma, vamos pensar diferente. Tudo que vocês ouviram falar de emagrecimento até agora, vão quebrar isso na cabeça de vocês, vão mudar isso na cabeça de vocês e pensar diferente. O que acontece é o seguinte, a cada dieta,
a cada tentativa de emagrecimento, ou com dieta, com baixa caloria, com restrição calórica, ou aquela atividade física feita ali sem estar equilibrado, vai fazer o que com o teu metabolismo? Vai derrubar ele, vai desequilibrar os hormônios e botar o seu corpo em modo de urgência. Que é igual esse urso. Estou passando fome, estou fazendo exercício, não tem de onde tirar energia, o desequilíbrio hormonal bloqueia a queima de gordura, então não tem de onde tirar energia, mas estou fazendo exercício mesmo assim. O que acontece? O metabolismo despenca absurdamente. O corpo entra no modo de reserva, no modo de segurança, que é a hibernação. Então, os hormônios, por exemplo, os hormônios tireoidianos, se você dosar, parece que está tudo bem. Mas a disponibilidade e a ação deles está prejudicada. E às vezes até na dosagem aparece. Mas não necessariamente. Eu falo isso que muita gente vai lá e dosa e acha que isso basta. Não basta, porque a ação hormonal vai além da dosagem hormonal. Vai muito além. Então, às vezes é possível ter uma dosagem hormonal normal, mas a ação hormonal está perdida, está ruim. Então, essa pessoa começa a ter um desequilíbrio de hormônios tireoidianos, cortisol, insulina, gera uma resistência insulínica. Então, essa pessoa não queima gordura de jeito nenhum. Se ela fizer exercício, ela vai queimar músculo, vai queimar colágeno, por isso que fica despencado depois, com o rosto assim, murcho, né? Acaba o colágeno, vai usar o colágeno como fonte de energia, em vez de construir tecido elástico debaixo da pele no corpo e no rosto. Então, esse urso em hibernação é o reflexo de todo mundo hoje que está querendo emagrecer e não consegue. Está em modo de hibernação. Então, tá parado o metabolismo, né? Está parado o metabolismo. E essa hibernação gera também ansiedade e compulsão alimentar, porque está em modo de segurança. Essa pessoa muitas vezes fica com compulsão por qualquer alimento, muitas vezes até por açúcar, o alimento doce, desequilíbrio hormonal. E aí, como é que todo mundo trata essa pessoa? Você precisa ter mais força de vontade. Pessoal, não se trata de força de vontade. Assim como esse urso não pode sair da hibernação a hora que ele quiser, depende da estação do ano, tem hora para ele sair da hibernação e não depende dele, assim também não vai depender da sua força de vontade sair da sua hibernação. Você precisa reequilibrar os seus hormônios. Depende de você sim, mas não da forma como se diz. Não é pela força de vontade. Porque não é uma questão mental, é uma questão de combinação e estratégia alimentar, que é não restringindo calorias, inclusive, para poder reequilibrar os seus hormônios e tirar a hibernação. Porque o que é a hibernação? Nada mais do que uma alteração hormonal. Para o urso, ela é normal. Por isso que aquilo para ele é fisiológico. Mas para nós não é. No passado nos salvou, hoje nos condena. A gente entra em modo de hibernação, que nos coloca nesse metabolismo lento, nos coloca na compulsão alimentar, na ansiedade, desequilíbrio de neurotransmissores cerebrais, e a pessoa fica naquele ciclo vicioso. E ainda houve bronca e dedo apontado para ela falando: a culpa é sua, é você que está comendo demais, exercitando de menos. Você precisa ter mais força de vontade, mas não tem força de vontade que vença um sinal cerebral de um hormônio mandando a pessoa comer. Agora, quando você traz o seu corpo para o equilíbrio, que eu voltei a dizer lá atrás que é o nosso objetivo aqui, naturalmente, você traz o seu corpo para o equilíbrio, naturalmente, a queima de gordura, a redução de compulsão alimentar, a melhora da ansiedade e o aumento do metabolismo acontece naturalmente, porque o seu corpo já tem os mecanismos para fazer isso, só que eles estão bloqueados. Lembra que eu falei que no nosso DNA tem um código da obesidade e o código do emagrecimento? O que está acontecendo com quem está acima do peso hoje é que o código da obesidade está superativado e do emagrecimento está desligado. O que nós precisamos fazer? Usar a combinação de alimentos que faz essa modulação no DNA. Desliga o seu gene da obesidade, todo mundo tem, e aí a gente sai um pouco daquela coisa da tendência genética. Todo mundo tem. É claro que uns têm mais que os outros, mas o gene pode ser ligado e desligado em qualquer um. Não tem aquele ser humano que não consiga fazer isso. Então você desliga o código da obesidade, que está lá no seu código genético, e liga o código do emagrecimento. E o seu corpo começa a se comportar de forma diferente e a queimar aquela gordura que está em excesso. Seja quantos quilos forem, porque o seu corpo sabe.
Por isso que não precisa fazer contagem de caloria para cada um. Para o pai, para a mãe, para um homem de 80 quilos, para a mulher de 60, para quem quer perder 20 quilos, para quem quer perder 5, para quem quer perder 50. Isso é natural. Então, é isso que a gente tem que tirar da cabeça. Eu não sou o problema. Não sou eu o problema. O problema está no meu metabolismo, que é causado pelo meu desequilíbrio hormonal. Então, a base está nos hormônios que atuam sobre o metabolismo e fazem você virar uma máquina acumuladora de gordura. Mas o seu corpo tem toda a capacidade de queimar essa gordura. Só que a gente precisa mexer aqui atrás, ó, na raiz do problema. Se a gente fica querendo agir aqui na consequência, é o que a gente vê aí. A pessoa nadar e morrer na praia. Se você ficar restringindo caloria, você vai piorar esse desequilíbrio hormonal. Isso. E aí você vai perder massa magra e não vai emagrecer verdadeiramente. Vocês entenderam como é que é muito diferente a lógica, o raciocínio é muito mais profundo e você vai agir na raiz do problema? Você tem uma árvore com frutos defeituosos. Não adianta eu agir no fruto. Eu tenho que agir na raiz da árvore, que aí eu melhoro a nutrição dessa árvore, adubo ela e ela vai produzir frutos saudáveis e bonitos. Perfeito. É assim que a gente tem que trabalhar. Hoje, o que as pessoas fazem? O fruto está com problema, fica lá atacando o fruto. Tentando botar produto no fruto. O fruto já nasceu problemático. A gente tem que deixar agora aquele fruto cair, melhorar a nutrição e agora ela vai produzir naturalmente frutos saudáveis. O emagrecimento hormonal é assim. Você age na raiz hormonal e interfere naturalmente. Isso é natural, o corpo faz isso sozinho. A gente só precisa agir na parte hormonal através dos alimentos, das combinações e de algumas questões que vão além da alimentação. Que são simples. Posso dizer que é tudo simples, mas é o simples bem feito. É o simples correto. Não adianta o simples errado. Tem muita coisa simples aí que não dá resultado porque é o simples errado. E aí você faz aquele passo a passo, aquele ciclo de estratégias que vem corrigindo os seus hormônios, e aí a correção do seu metabolismo e emagrecimento é natural e espontânea. É assim que funciona. E aí, a ansiedade, a compulsão alimentar, a vontade de comer doce o tempo todo, tudo isso vai embora, porque você regulou os seus hormônios. Então, não é culpa tua, tira esse peso das suas costas. Com isso, nós finalizamos os 10 erros que te impedem de ficar magra e nós começamos agora uma nova fase da vida. Doutor Cristiano, quero muito te agradecer, né, pela sua presença nessa primeira fase. E agora nós vamos entrar na fase de prática. Então, hoje nós vamos fazer uma avaliação física, nós vamos fazer agora um teste metabólico hormonal, uma avaliação estética, todo esse mecanismo para saber quem é você hoje e já vamos começar a primeira semana de detox. Doutor Cristiano, amanhã você está de volta aqui comigo, né? Para a nossa próxima aula das 20 horas. A gente tem muito mais para ensinar. Isso é só o começo para você entender que não é culpa tua e a gente vai mudar isso aqui. Nós vamos virar o jogo juntos. Mas amanhã não pode faltar na aula. Doutor Cristiano, obrigada pela presença e até amanhã, se Deus quiser. Eu que agradeço, obrigado pela sua audiência e continue aí. Aprenda com a Nutri, fica com ela, confie na Nutri, que esse dia conhece a Nutri, olha para os resultados lá e se inspira neles, porque a gente quer que você seja a próxima. Se quiser falar, ótimo. Se não quiser, também não tem problema. Muita gente não quer divulgar. O importante é que você tenha o seu resultado. Seja em silêncio, reservado, seja divulgado, se você quiser. Não é obrigatório, mas o importante é que você conquiste o seu emagrecimento, o seu ficar magra. E você aprenda isso para a vida inteira. E que serve para você, serve para a tua família. É saúde, antes de qualquer outra coisa. Tá bom? Um grande beijo para você. Até amanhã. Continua com a Nutri. Doutor Cristiano, um beijo para você. Amanhã a gente está de volta aqui, né? Vou dar licença aqui para o doutor Cristiano. Amanhã, o espacinho na sua agenda, viu, amor? Estou te esperando amanhã, hein? Às 20 horas. Está guardado com todo o carinho do mundo. A gente quer ver essa comunidade de pessoas aqui com os resultados que a gente sempre vê toda vez que a gente coloca o mapa do emagrecimento hormonal e depois o leve, né? A gente quer ver isso, os resultados que a gente sempre vê, que a gente sabe que vão continuar acontecendo. E é isso aí, a gente se alimenta disso. Por isso, é isso que estimula a gente a estar aqui, ver essas pessoas conquistarem a qualidade de vida que elas conquistam.
Lembrando que desde o primeiro dia, é importante todo mundo saber, né, que essa é uma primeira semana para que você conheça o Dr. Cristiano, conheça a Nutri, nos conheça como seus próximos mentores, né? Conheça o nosso trabalho, experimente a nossa metodologia, sinta que isso é para você. E ao final desta uma semana, nós vamos abrir a nossa mentoria de emagrecimento hormonal, né, Dr. Cristiano, explicar como funciona. E você pode concorrer a uma das vagas. Você não vai me ver, nem ver o Dr. Cristiano batendo lá na sua porta, te mandando um monte de mensagem, te fazendo propaganda da nossa mentoria. Nós aqui fomos bem claros e verdadeiros desde o primeiro dia. A semana do mapa é um test drive. Você não compra um carro sem antes experimentar. Então, a gente quer que você experimente, sinta se é para você. E aí, ao final, você vai precisar concorrer a uma das vagas. A gente vai explicar como concorre. Não é marketing, tá? Não é propaganda. Então, nós temos uma lista de espera, graças a Deus, muito grande, porque nós entregamos muito mais do que nós prometemos. Quem estiver conosco vai ficar magra, vai ganhar saúde, vai ter resultados. Então, e por questões técnicas, né, Nutri? Porque, desculpa te interromper. Pode falar. Por questões técnicas, a gente não consegue entregar. A gente gostaria de entregar para todo mundo essa forma, né? esse método. É um cursinho, né, online, não é isso. Mas, infelizmente, a gente não consegue entregar com qualidade. Então, como a gente não abre mão da qualidade, para não perder qualidade, igual muita gente faz por aí, faz uma coisa que vai para, né, infinitas pessoas, as vagas são limitadas. Então, infelizmente, essa é a única parte negativa da questão. Nós não temos vagas para todo mundo mesmo. Né? Mas aqueles que conseguirem as vagas, e todo mundo aqui vai poder disputar a vaga, né? Quem quiser disputar, daqueles que conseguirem, porque elas sempre lotam, infelizmente. Né? Ou felizmente, né? Mas infelizmente para quem não consegue. Vai poder disputar a vaga, mas essas vagas elas são limitadas. Por quê? Porque a gente não abre mão de qualidade. E para ter qualidade tem que ter limite. Tem que ter um número certo de vagas que não, infelizmente, nunca cabe todo mundo. Né? Então, acompanhe, faça tudo que a Nutri vai fazer, porque você já vai experimentar uma transformação na sua vida. E aí depois, se você desejar, como a Nutri falou, a gente não vai atrás, porque as vagas já ficam cheias, a gente não quer incomodar ninguém. Você vai poder tentar a sua vaga depois, tá bom? Vai ser um prazer cuidar de você, né? Isso mesmo. Doutor Cristiano, um beijo. Deixa eu ir lá, porque tem muita coisa para explicar. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Agora nós estamos começando a parte prática dessa aula, a parte junto com a Nutri. Vamos começar pela avaliação física, tá? Você receberá este arquivo aqui, ó. Depois dessa aula, eu vou mandar no seu grupo de WhatsApp esse arquivo. O primeiro arquivo, ele se chama avaliação física. O que é avaliação física? É muito importante saber aonde você está para ver aonde você vai chegar. Como eu tenho convicção que o emagrecimento hormonal vai te deixar magra, eu quero saber quem é você hoje. Muitas vezes você foge do espelho, foge das fotos. Você não precisa mandar para mim nenhuma foto sua, nenhum dado seu não, tá? Isso é para guardar no seu coração, mas guardar com você. Porque daqui a 12 semanas você vai me mostrar o seu resultado, você vai me contar quantos quilos você emagreceu, como você está. Então, por isso é tão importante saber quem é você hoje. Quem é você hoje? Quem é você hoje? Nós vamos fazer primeiro um teste que se chama teste metabólico hormonal. O teste metabólico hormonal, você vai receber aqui dentro desse arquivo. Então, dentro desse arquivo que se chama avaliação física, ele é clicável, pessoal. Então, aqui, tá vendo essa mãozinha? Tudo que tem essa mãozinha... Opa, deixa eu passar aqui. Opa, avaliação física. Deixa eu ver se tá passando aqui, pessoal. Deixa eu só ver se tá passando aqui. Ver qual arquivo que eu tô compartilhando aqui. Só um minutinho. Ah, tá certo. Aqui, avaliação física. Dentro desse arquivo, vocês estão vendo essa mãozinha? Tudo que tem essa mãozinha é clicável. Então, esse arquivo vai chegar para você, você vai clicar em cima dessa mãozinha. São ferramentas que nós vamos te dar de presente, tá? Então, quem participa do evento tem acesso a essas ferramentas nossas. Só quem está aqui nesse evento fechado, tá? O teste metabólico hormonal, ele é um teste de perguntas e respostas, onde você vai responder e, ao final, você vai ter um diagnóstico do seu nível de inflamação. Lembrando que nós vamos desinflamar você. Então, você tem que saber qual a sua inflamação hoje, para que daqui 12 semanas você me conte, Nutri, eu estou desinflamada. Você faça esse teste de novo.
Tudo que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer depois que você emagrecer também. O segundo passo é uma calculadora de percentual de gordura. É uma outra ferramenta exclusiva nossa do emagrecimento hormonal que nós vamos disponibilizar para você, para que você saiba qual é o seu percentual de gordura. Para nós, não importa o seu peso na balança. Para nós, importa quanto de gordura tem no seu corpo. Porque você vai perder comigo gordura. Então, o percentual de gordura é um preditor. Nutri, que cálculo que é esse? É um preditor, é uma estimativa de percentual de gordura que tem base científica e que você vai ter nessa calculadora, certo? Nessa calculadora, você tem que colocar seus dados, como o seu peso e suas medidas. E aí você vai colocar e vai dar o resultado, qual o seu percentual de gordura de hoje. O terceiro ponto que eu quero te mostrar se chama avaliação metabólica estética. Eu não quero que você só recupere a sua saúde e melhore os seus exames. Eu quero que você fique bonita, que você fique jovem, que você fique com o corpo bonito, recupere as formas do seu corpo. Então, ao abrir essa avaliação metabólica estética, ela não é clicável. Você pode imprimir ou você pode riscar com um xizinho. Você vai perceber que aqui, ó, eu tô com ela na mão também, ó. É o mesmo arquivo que tá aqui, tá impresso, tá? A avaliação estética é uma sequência de perguntas para você preencher com um xizinho, tá? Então, eu vou perguntar sobre a gordura na barriga, sobre a gordura nos braços, eu vou perguntar sobre sintomas, eu vou perguntar sobre doenças. Você vai preencher e vai guardar com você. Se você tiver como imprimir, ótimo. Se não tiver, você pega um caderno. O caderno vou disponibilizar só para o emagrecimento hormonal. Lembrando que pega um caderninho, depois... se você entrar na mentoria, você vai ter esse caderno depois. Esse caderno você já vai anotar todos os resultados. Então, passo número 1, anota o resultado do teste metabólico, anota o percentual de gordura, anota a sua avaliação metabólica estética, toda detalhada, certo? Para fazer este passo a passo, você vai precisar amanhã cedo. Então, assim, não existe ninguém aqui que está atrasado ou adiantado. Não se sinta atrasado ou adiantado. Tudo que eu ensinar aqui, primeiro compra os ingredientes, primeiro se organiza para começar a fazer tudo direitinho. Então, amanhã cedo, o que eu sugiro? Amanhã cedo. O melhor horário para fazer pesagem e medida do seu corpo é de manhã, que é o seu peso seco, depois que você faz seu xixizinho, tá? Você vai medir o seu peso, você vai aferir o seu peso. Onde você vai aferir o peso? Se você tem uma balança na sua casa, você vai usar ela. Se não, você vai numa farmácia perto da sua casa, ou algum lugar que tenha uma balança de confiança, onde você possa se pesar a cada semana. Porque eu vou precisar do seu peso e das suas medidas, toda semana você vai me mandar. Se você vai ficar essa semana comigo aqui, e se você for continuar, conseguir a vaga, você vai continuar me mandando o seu peso e sua medida, para a gente ver como é que você está, tá bom? Então, o peso é muito importante ser uma balança de confiança, sempre com a mesma roupa. Então, se você estiver em casa e pesar sem a roupa, ótimo. Se não, sempre vai com a mesma roupa na farmácia. Lembrando, depois, o segundo ponto é a medida do abdômen. Você vai pegar uma fita métrica. Então, uma fita pode ser de costureira, uma fita métrica. Eu preciso da sua fita. Você vai posicionar essa fita no ponto médio, em cima do seu umbigo. Tá? Em cima do umbigo, como está aqui na imagem. E você vai fazer a aferição da sua medida um pouquinho larguinha, não apertando muito. E vai anotar. Outra medida que a gente precisa é a medida de quadril. A medida de quadril, você vai colocar o seu corpo ereto, certinho, e vai aferir no mais altinho do seu bumbum. Tá certo? Essa é a medida aqui. Depois também eu vou precisar da medida do seu pescoço. A medida do seu pescoço diz muito sobre você também. Tá? Então, quanto a sobrepeso, obesidade, você vai ver aqui também, você vai medir o ponto alto e ponto médio do pescoço. Aqui nesse arquivo, eu vou passar mais rápido, depois vocês leem esse arquivo com calma. A leitura desse arquivo é muito importante, porque aqui tem as referências, tá? Referências do abdômen, referências de relação cintura-quadril, referências do pescoço. Certo até aqui? Vamos passar então. Aqui nesse mesmo arquivo, eu deixei aqui um bloco de anotações para que você escreva as suas metas, seus objetivos,
escreva tudo sobre você, como se você estivesse escrevendo uma carta para você mesma. Porque você vai ler essa carta daqui a 12 semanas para mim, junto comigo. Você não precisa mostrar para ninguém, não. Mas a gente quer seu resultado, por isso a gente precisa saber quem é você hoje. Então, esse é o arquivo número 1. Então, o que você tem que fazer primeiro hoje? Avaliação física. A avaliação física inclui um teste metabólico hormonal, que é uma sequência de perguntas e respostas para descobrir o seu nível de inflamação. Lembrando que se você tem inflamação nível 1, 2 ou 3, você precisa do emagrecimento hormonal. Então, você vai ter que fazer esse teste. Agora, se você não está inflamada, você não precisa do emagrecimento hormonal. Número 2, percentual de gordura, saber quanto de gordura tem dentro do seu corpo. Número 3, avaliação metabólica estética, porque eu quero que você retorne suas curvas. Eu quero que você fique com um corpo bonito. Você vai perceber nos nossos depoimentos, né, nossas alunas, que elas retornam um corpo bonito e magro, tá? E é isso que vai acontecer com você. Aí, depois de fazer a sua avaliação, então amanhã de manhã você tem várias tarefas. Porque nessa semana é uma semana prática, não é uma semaninha para você cruzar os braços. Não. Você vai sair da zona de conforto. E para sair da zona de conforto, amanhã, primeiro ponto, realizar a avaliação física. Eu já vou te mandar hoje. E aí você já faz todos os testes e anota os resultados no seu caderninho. Guarda para você. Combinado? Outro ponto que você vai fazer junto com a avaliação física. Você vai pegar o seu celular, pode ser com uma lingerie ou uma roupa de ginástica, porque essa foto vai ficar com você, não vai ficar comigo. Você vai tirar uma foto de corpo inteiro, com uma distância que dê para ver o seu corpo de frente, de lado e de costas. Ou então peça para alguém tirar essa foto para você, tá bom? É importante você guardar essas fotos, que é a foto do começo do tratamento. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto do emagrecimento hormonal é essa primeira semana de preparação. Lembrando que para regular os hormônios é para quem entrar dentro da mentoria e conseguir a vaga. Mas nessa semana de preparação, que eu quero que você já conheça o meu trabalho, que eu quero que você conheça um pouco, eu quero que você já tenha resultados. Eu quero que você já sinta a diferença do emagrecimento hormonal, sinta na pele. Porque não serão todas as pessoas que vão conseguir a vaga. Então, mesmo que você já viva essa semana comigo, você já vai começar a sentir os resultados. Então, para a primeira semana, eu preparei um detox. O que é detox? Detox não é suquinho verde, gente. Detox não é simplesmente parar de comer arroz, açúcar, não. Desintoxicar significa aumentar o meu estado nutricional, melhorar os nutrientes dentro do meu corpo. E para essa semana de detox, nós vamos começar curando uma parte do meu intestino. Lembrando que o emagrecimento, ele começa pelo intestino. O nosso intestino é nosso segundo cérebro. É por ele que nós começamos o tratamento. Independente se você tem intestino preso, se você tem intestino solto, se você tem intestino normal, é fundamental tratar o intestino. O intestino nós temos a desintoxicação, a retirada de parasitas, vermes e parasitas, e nós temos a reinoculação. Então, hoje eu já vou ensinar a primeira parte, que é desparasitar, certo? Como é que vai funcionar isso? Primeiro ponto, assiste esse vídeo de 1 minuto para você entender o que é o seu intestino, o que acontece dentro do seu intestino, porque talvez você pense que o intestino não serve para nada, né? E nosso intestino, nós temos 8 metros de intestino. O nosso intestino é um órgão que tem neurotransmissores, é onde acontece a absorção de nutrientes, é aonde você tratando ele, você consegue alimentar essa raiz do problema para que você consiga organizar os seus hormônios. Olha esse vídeo aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Rapidamente, é 1 minuto, tá? Deixa eu ver aqui. Foi, gente? Tá dando? Tá. Pouca gente sabe que a parte mais importante da digestão, que é a absorção dos nutrientes que vêm dos alimentos, é feita no nosso intestino.
Nosso intestino é também uma grande barreira. É ele que seleciona o que deve entrar no organismo, como os nutrientes, e o que não deve entrar, como as toxinas, os radicais livres e as bactérias causadoras de doenças. O intestino é habitado por trilhões de micro-organismos que vivem grudados em sua parede. Podemos dividir esses micro-organismos em micro-organismos do bem e micro-organismos do mal. Os micro-organismos do bem vivem lutando contra os micro-organismos do mal para conseguirem um espaço nessa parede, porque esse é o lugar onde eles vivem e se reproduzem. Quando os micro-organismos do bem ficam em maioria, eles ajudam a fortalecer a função de barreira do intestino e não deixam passar toxinas, radicais livres e bactérias causadoras de doenças para a nossa corrente sanguínea. Já os micro-organismos do mal, que não trabalham a nosso favor, enfraquecem a barreira e abrem buracos para a passagem dessas substâncias maléficas. O que podemos fazer para fortalecer essa barreira e manter a saúde do nosso intestino? Deixa eu colocar aqui. Vocês entenderam um pouquinho? Esse vídeo, ele é bem ele ilustra um pouco o que acontece dentro do nosso intestino, a importância do nosso intestino, a importância da regulação da nossa flora intestinal. Ali nós temos as bactérias boas e as bactérias ruins. E esse equilíbrio entre bactérias boas e ruins é que faz com que a absorção de nutrientes aconteça. O doutor Cristiano não falou para vocês que o sobrepeso, a obesidade, a inflamação, ela é igual à desnutrição? Então, se você precisa estar bem nutrida, você tem que pensar em melhorar o estado do seu intestino. E um dos pontos iniciais para melhorar o intestino não é só isso. Desde o começo eu vou falar, é só isso. Não é só isso. Mas eu preciso começar com um ponto importante, que não é o mais importante, nós vamos ensinar muitas outras coisas nas aulas, mas um ponto importante a ser observado no nosso intestino são os vermes, parasitas, que estão em todos os lugares. Talvez você faça um exame de fezes e não dê ali que você tem nenhum verme, nenhum parasita. Mas não sei se você sabe, cerca de 10 a 20% apenas dos vermes e parasitas aparecem no exame. E talvez você já use um vermífugo e você continue usando sem nenhum problema. A questão aqui é que existe um detox, uma alimentação, que não estou tirando da minha cabeça, é uma fórmula do Dr. Lair Ribeiro, que ela consegue eliminar do seu intestino mais de 100 vermes e parasitas. Os parasitas são verdadeiros, a palavra certa, parasitas. Eles se instalam no nosso intestino e eles retiram do nosso intestino vitaminas e minerais e eles excretam deles, ali dentro do nosso intestino, elementos que vão prejudicar a saúde do nosso intestino, fazendo o nosso intestino ficar mais lento ou desconfigurar a flora bacteriana, fazendo com que você não emagreça, dificultando o seu emagrecimento. Então, um dos pontos mais importantes, não é o mais importante, não é ainda a regulação hormonal, tá? É ainda, nós estamos tratando, é como se fosse a preparação que o seu corpo precisa para chegar na regulação hormonal. Às vezes você tem a barriga estufada, às vezes você tem azia, enjoo, má digestão, às vezes você tem intestino preso ou solto, ou às vezes você tem intestino normal. O que eu vou ensinar agora é para quem deseja emagrecer, para quem deseja perder gordura corporal. Então, existe um intestino limpo de vírus e bactérias e fungos. E existe um intestino que está com esses inimigos ali dentro. E eles prejudicam muito. E eu quero mostrar para vocês agora um vídeo onde mostra um intestino limpo e um intestino infectado por vermes e parasitas, para vocês terem ideia como funciona. E às vezes você vai me falar assim, nossa, mas eu sou muito limpinha. Eu higienizo a mão, eu não tenho isso não, Nutri. Ah, você pensa que você não tem.
Nós estamos o tempo todo em contato, né? Através das mãos, através dos alimentos. Então, é muito fácil. Na verdade, 100% de nós já está em contato o tempo todo com vermes, parasitas, fungos. Por isso é tão importante quando eu falo para vocês resetar o metabolismo. Resetar. Não é começar do zero, é ir além do zero. É pensar antes de ativar os hormônios, que é esse detox hormonal, que a gente chama de detox real, que é eliminar mais de 100 vermes e parasitas, que é a fórmula que eu vou ensinar para a gente já fazer essa semana, tá? Quem já fez pode fazer novamente. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é o intestino limpo por dentro. É uma câmera que filmou o intestino limpo e um intestino com vermes e parasitas. Vamos ver a imagem desse intestino limpo, livre de toxinas, uma pessoa que tem um funcionamento do intestino normal, que não tem gases, não tem má digestão, uma pessoa que não tem intestino preso nem solto. As paredes do intestino são limpas, a gente consegue ver os vasos. Olha que lindo esse intestino. O segundo caso, você vê uma mulher de 35 anos que tem intestino preso, que tem gases, que tem distensão abdominal, que o intestino um dia está solto, um dia está preso. Olha as fezes agarradas nas paredes do intestino. Lembrando que o intestino é o órgão que absorve nutrientes. Como é que esse intestino está absorvendo nutrientes? O terceiro caso é a infestação por parasitas. Vocês vão ver esses parasitas aí circulando pelo intestino deste homem. Isso faz com que o metabolismo fique lento, a pessoa fique cansada, desanimada. Por mais que ela passe fome, ela não consegue emagrecer. E lembrando que isso não aparece no exame de fezes. E por mais que você tome vermífugos, pode ser que isso não acabe, não saia do seu intestino. Os seus sintomas mostram. Então, será que você não está sentindo cansaço, indisposição, metabolismo lento, dificuldade de emagrecer, faz dietas e nada acontece, ganha peso muito fácil, sente muita fome e ansiedade, às vezes por vermes e parasitas, que todo mundo tem contato o tempo todo. Já parou para pensar sobre isso? Lembrando, algo muito importante. Então, o emagrecimento hormonal natural, ele é uma sequência de passos. É como se você estivesse subindo um degrau de escadas. Quando você coloca o primeiro degrau de escada, avaliação física, onde você vai realizar teste metabólico hormonal, percentual de gordura, avaliação estética. Essa primeira parte, esse primeiro degrau da escada é saber quem é você, sua avaliação física. O segundo degrau da escada é tratar o seu intestino. A modulação intestinal é importantíssima para que aconteça o equilíbrio dos hormônios e para reduzir a inflamação sistêmica que provoca a obesidade e a diminuição do metabolismo. Então, quando você fizer o seu teste e te der ali, nossa, Nutri, eu estou com nível de inflamação 3, eu estou com sobrepeso, eu estou com obesidade. Quando você vê que você está com o metabolismo de urso, que o Dr. Cristiano acabou de ensinar, que é o metabolismo hibernado, travado, tudo isso é reversível. Pode ser mudado quando você começa do jeito certo. Então, a minha proposta para você, durante essa semana, é que você já faça essa primeira preparação. Você pode se alimentar da forma que você quiser e acrescentar o detox real, que é um passo a passo de ingredientes naturais que têm propriedades funcionais capazes de eliminar mais de 100 vermes e parasitas do seu intestino. Lembrando que essa primeira fase preparatória, que eu já quero que você faça essa semana, você precisa ter calma. Comprar os ingredientes primeiro, se organizar primeiro. Você já tentou fazer correndo muitas vezes. Muitas pessoas vão aprender essa semana e vão depois só executar, depois se conseguirem essa vaga. Mas eu já sugiro que você já faça, para você já ir sentindo os resultados. Mas vai com calma, combinado? Então, por isso que eu já estou falando isso desde já.
Eu vou passar aqui os slides para mostrar para vocês como fazer o detox real, tá bom? E lembrando que vão surgir dúvidas. E a gente vai explicar todas as dúvidas, combinado? Vamos lá, deixa eu só passar aqui para chegar na prática. Isso. Então, a prática número 1 é a avaliação física. A prática número 2 da aula de hoje é a desparasitação, o detox real. Será que eu tenho vermes e parasitas? Essa parte eu já falei para vocês, né? Vai estar aqui nos slides os nomes, os protozoários, amebas, giardia, tudo isso, tá? Que é o que a gente está tentando retirar de dentro do seu intestino. Agora eu vou ensinar para vocês um composto detox para eliminação de mais de 100 vermes e parasitas do seu intestino. O que é esse composto? O detox real é um protocolo natural de 3 etapas para promover limpeza intestinal, melhora da flora, auxilia no emagrecimento hormonal. Ele deve ser feito durante 5 dias consecutivos. Se você tem alguma restrição ou intolerância aos ingredientes que eu vou falar, simplesmente não faça. Combinado? As etapas são o seguinte. O primeiro ingrediente que você vai precisar é a semente de abóbora. O coco fruta, pessoal, coco fruta. Ele tem alta concentração de ácido láurico e fibras. Já o óleo de coco, né? Ele forma, lá dentro do nosso organismo, ele tem como se fosse um antibiótico natural, que regula a nossa flora bacteriana, e ele também é um antiparasitário natural. E nós vamos usar também o cloreto de magnésio PA, que não pode ser em cápsula, nada disso. Ele tem que ser esse cloreto de magnésio PA em pó, que você compra em farmácias normais, bem simples. Ele é um mineral natural que tem mais de 300 reações químicas enzimáticas, tá certo? Vocês estão conseguindo enxergar, pessoal? Acho que estão, né? Beleza, ótimo. Então vamos continuar. Lembrando, se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, vocês vão me falando aí, tá? Qual que é a primeira etapa do detox real? Você vai fazer como se fosse uma farofinha. Você vai colocar 5 colheres da semente de abóbora, sem sal e sem casca, que você compra em uma loja de produtos naturais, somado com 100 gramas de coco ralado. Lembrando que o ideal é você comprar esse coco fruta, o marronzinho, sabe? O seco. E você ralar ele na hora. E a semente de abóbora, ela é verdinha, assim, dessa forma que eu coloquei aqui nessa imagem, ó. E aí você tritura ela, ou liquidifica, ou você pode amassar mesmo, para liberar as propriedades dela. Você vai misturar esses 2 ingredientes e deixar num recipiente fechado, porque você vai usar por 5 dias do seu detox. Lembrando que essa farofinha ela pode ser consumida pura, com iogurte, com vitamina. A segunda etapa é o consumo do óleo de coco em uma dosagem maior. Qual que é a forma de consumo? Então, eu preciso que você consuma 1 colher de sopa de óleo de coco por dia. 1 colher de sopa de óleo de coco é uma quantidade grande, né? Então, ele também não é recomendado em cápsula. Você consome ele, você compra um potinho de óleo de coco no supermercado, onde você achar melhor. E se for em cápsula, ele é 1000 miligramas, tá certo? Você vai tomar por 5 dias seguidos, o horário que você preferir. E a terceira etapa é o uso do cloreto de magnésio PA. O cloreto de magnésio, você vai diluir 33 gramas do cloreto de magnésio PA em 1 litro de água. Você vai armazenar essa jarra com a água e o cloreto de magnésio na geladeira, porque você não vai tomar tudo de uma vez. Você vai tomar 1 copo deste preparo por dia. 1 copo, durante os 5 dias. Então, não é para tomar tudo de uma vez. Como que você vai utilizar? 200 ml por dia durante os 5 dias. E o sabor do cloreto de magnésio não é bom. Então, o que você pode fazer? Você pode espremer ali uma laranja ou um limão nessa água. O cloreto de magnésio, ele não pode ser substituído por magnésio em cápsula. E se você já toma outros tipos de magnésio, isso não interfere em nada. Combinado? É a execução destas 3 etapas durante 5 dias. Então, depois, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tirar as dúvidas no final da aula. Vamos repetir. Primeiro passo do emagrecimento hormonal se chama fase preparatória, que antecede
a regulação hormonal, certo? O que é ela? É pensar nos vírus, bactérias, parasitas, vermes do seu intestino. Nós vamos executar o detox real, que é uma sequência de 3 passos executados por 5 dias para eliminar mais de 100 vermes e parasitas do seu intestino, limpar o seu intestino e você começar do absoluto zero. Você só precisa dos ingredientes que eu passei aqui e executar todos os dias cada um deles. Essa primeira semana é a preparação. Depois que vem a ativação hormonal e o emagrecimento hormonal, de fato. Isso é só uma preparação. Mas essa preparação é fundamental para você já se sentir desinchada, você já se sentir bem. Então, por exemplo, se amanhã, terça-feira, você compra os ingredientes, você organiza tudo, e aí a partir de quarta, você já começa a executar. Você pode executar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 5 dias. Vai dar certinho. Para que você tenha tempo de comprar, de se organizar. Ah, Nutri, mas tem tudo na minha casa. Já posso começar amanhã? Claro, você pode começar amanhã. Problemas de saúde, por exemplo, se você tem ácido úrico, você tem diabetes tipo 2, se você tem gordura no fígado, se você tem pressão alta. Você percebeu que todo o processo de detox, ele é 100% natural? Ele é composto pelo cloreto de magnésio, que é magnésio, um mineral natural. Ele é feito do óleo de coco, da semente de abóbora. Então, todos os ingredientes do detox real, eles são 100% naturais. Então, fique tranquila, só vai melhorar a sua saúde, só vai te ajudar, tá certo? Então, às vezes você fica assim, mas essa questão ou aquela questão. Não, tirem isso da cabeça. Isso, às vezes é sabotagem da gente, sabe? A gente fica se sabotando, colocando empecilhos. Coloque agora a realização. O emagrecimento hormonal, ele não chegou para você por acaso. O emagrecimento hormonal é a solução para que você fique magra. Eu não quero que você emagreça um pouco. Eu quero que este seja o seu último tratamento de emagrecimento. Então, vou responder algumas dúvidas aqui. Quem fez cirurgia bariátrica pode fazer? Lembrando, você fez uma cirurgia bariátrica ou você está tomando um remédio, estou tomando o Ozempic, estou tomando o Mounjaro, que eu vi aqui o pessoal perguntando. Independente se você já fez uma cirurgia bariátrica ou se você está tomando uma medicação, o emagrecimento hormonal veio para te ensinar a alimentação que vai te fazer ficar magra. Porque muitas vezes a pessoa faz uma cirurgia bariátrica e recupera o peso. Ela está tomando uma medicação, mas isso não vai fazer com que ela emagreça. O que vai fazer com que você fique magra é aprender a combinação dos alimentos que regulam os seus hormônios. Então, hoje é o primeiro passo. Amanhã nós temos aula, terça, quarta, quinta, todos os dias dessa semana. Eu espero fortemente que você esteja preparada para essa transformação, para esse renascimento que surge a partir do emagrecimento hormonal. Regular os seus hormônios é o passo mais importante para a sua transformação. Chegou a hora de mudar a vida. Então, chega de desculpa, chega de encontrar problemas. As soluções estão aqui para você agora. Agora, surgiram algumas dúvidas. Por que surgiram dúvidas? Porque ainda você não leu o material. Então, todas as dúvidas que estão aqui, que vocês estão fazendo aqui nos comentários, está no material. Então, eu quero te pedir para que você leia o material, dê atenção, organize a sua lista, faça suas compras amanhã e não apavore de começar a fazer antes de estar tudo preparado, porque amanhã tem um novo conhecimento. E é importante que você esteja preparado para ele também. Obrigada pela sua companhia, pela sua atenção. É só o começo da nossa jornada. Amanhã estamos juntos às 20 horas. Até logo mais. Essa aula fica salva por 24 horas. Esqueci de dar algum recado? Deixa eu ver se eu esqueci de dar algum recado. Não, tudo certo, né? Então vamos finalizar aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Foi uma delícia ter a sua companhia e até amanhã.